Esparta, sem dúvidas, foi uma das cidades-estado mais fascinantes da Grécia Antiga, e durante o período arcaico se destacou por seu militarismo e por sua cultura única, influenciando profundamente a história da Grécia e do mundo ocidental. A formação de Esparta remonta ao século IX a.C., quando os dórios invadiram a Lacônia, na região do Peloponeso, e fundaram uma nova cidade-estado, que se tornaria uma das mais influentes e poderosas da Grécia Antiga. Nessa região havia um grande depósito de minerais, um recurso precioso, além de terras férteis, propícias ao plantio de cereais, oliveiras e videiras. No século VIII, os dórios já tinham conquistado toda a Lacônia e outras regiões como a Messênia, e transformaram a população que vivia nesses territórios em uma espécie de servos, que eram chamados de ilotas. Os conquistadores espartanos se tornaram proprietários de terras, que eram cultivadas pelos ilotas, obrigados a dar uma parte daquilo que era produzido aos espartanos. Geralmente, era a metade. E embora os ilotas trabalhassem para o sustento dos espartanos, não tivessem direitos legais e pudessem ser mortos por qualquer espartano sem que esse fosse punido, não podemos considerá-los como escravos, pois não podiam ser vendidos ou comprados. Os chamados iguais, que eram os espartanos e seus descendentes, eram proibidos de trabalhar, pois deviam dedicar-se aos assuntos da cidade. É claro que os ilotas, tendo que sustentar os espartanos, não gostavam muito deles e se revoltaram várias vezes. Inclusive, uma dessas revoltas chegou a ameaçar a soberania de Esparta. Aconteceu na Messênia do século 7 a.C., e após anos de conflito, os rebeldes foram vencidos pelos espartanos. Os que sobreviveram foram libertados com a condição de abandonarem a cidade de Messênia. Esparta já havia dominado grande parte do Peloponeso em fim do século 7 a.C., e eles submeteram os povos que habitavam a região às suas próprias leis. Fundaram novas cidades e entraram em contato com outras culturas. Mas os espartanos perceberam que eram minoria em relação aos conquistados. Se sentiram ameaçados e no século 6 a.C., abandonaram alguns territórios que seria difícil de manter ao longo prazo. Além disso, fecharam a sua cidade às influências estrangeiras, como forma de manter a ordem estabelecida. Os espartanos eram governados por um pequeno número de dirigentes que formavam a Gerúsia, cuja tradução literal significa conjunto de velhos. A Gerúsia era composta por 2 reis que vinham das 2 famílias rivais mais poderosas de Esparta e mais 28 anciãos escolhidos entre os nobres de nascimento com mais de 60 anos. Eles ocupavam esse cargo de forma vitalícia, ou seja, até que morressem. Os anciãos eram eleitos por uma assembleia de homens adultos de Esparta, mas as decisões da assembleia eram manipuladas para que os interesses de um pequeno grupo de cidadãos poderosos e influentes prevalecessem. Enfim, o poder era extremamente centralizado nas mãos dos reis e dos 28 anciãos. Todos os homens de Esparta eram proibidos de realizar qualquer atividade que entrasse em conflito com a carreira militar. Quando não estavam em guerra, o exército espartano estava se preparando para elas, e desde a infância, os garotos já eram preparados para serem guerreiros, submetidos a condições duríssimas para preparar o seu corpo e espírito. Eram chicoteados para aprender a suportar a dor e apresentados desde cedo à crueldade, tendo que caçar e matar os ilotas. Não podiam apresentar qualquer resistência às ordens dos mais velhos e só falavam quando permitiam, costume que fez que os espartanos fossem homens de poucas palavras, e esse modo de fala passou a ser chamado de lacônica. Em resumo, Esparta foi uma cidade-estado que se destacou na Grécia Antiga por sua organização política e militar. Seu sistema de governo era centralizado nas mãos de um pequeno grupo de dirigentes, que formavam a Gerúsia. Todos os homens eram criados para serem guerreiros, e a sociedade era dividida entre os iguais, os espartanos, e os ilotas, os servos. Embora Esparta tenha sido uma cidade-estado poderosa e influente, seu sistema de governo e sua sociedade eram extremamente rígidos e cruéis. Mas a história de Esparta e de suas instituições não é lá muito bem conhecida, e a maioria das informações são de historiadores que viveram em uma época posterior ao dos acontecimentos. Mas acredito que esse vídeo deu uma boa introdução sobre os espartanos. Sobre outras questões, como as guerras ou a religião, falaremos em outros vídeos. Eu espero que você tenha gostado e aprendido algo novo. Não se esqueça de deixar o like,
comentar e compartilhar. Se inscreva no canal e muito obrigado a todos!